Mejor empezar ahora, ¿no? ¿No? Glorias a Dios. Aleluya. Muy bien. Estamos aqui em el momento em que Gideón gana a batalha de los madianitas. Já hablamos de los madianitas, já hablamos que o pueblo de Deus, o pueblo hebreu, estava já há 7 anos dependendo ali, escravos de Madian, pero Deus queria liberar este pueblo, queria que este pueblo fuera liberado. ¿Por qué eles estavam? Estavam por causa do pecado, pero chegou na hora que Deus dijo, bueno, chega a hora de liberação, ¿no? Que pueda estar aí, receber essas bendições, não estar mais pendente de los madianitas. Bueno, através de milagro, Deus opera, Deus separa 13 homens para poder servir em la guerra. E estes homens, junto com Gideón, ganham a guerra. Conseguem ganhar a guerra. Por quê? Porque através de instrumentos musicais, não? Através de instrumentos musicais, aqueles homens começam a se quedar com medo quando vê aquela ETA lá, vê o fogo que sai do jarrão, começam ali a se quedar desesperados e um mata o outro. E Gideón é vitorioso junto com os 300 homens. Muito bem. Chega a hora, no capítulo 8, onde Efraim, não? Os homens de Efraim, que são os homens de Efraim? Para poder entender o que está passando aqui nesses 3 capítulos, que é importante. Há as 12 tribos. De las 12 tribos, há uma tribo que é de José, que foi separada em 2, de Manassés e Efraim. Ou seja, essas 2 tribos vêm de la genealogia de José. Só para entender. Então, vamos dizer que são tribos hermanas, não? Tribos que estão ali, são muito cercas. Não? Então, o que passa aqui? Os homens de Efraim vão reclamar, vão falar ali, vão fazer uma crítica a Gideón, porque Gideón não chamou eles para a guerra. Mas por que Gideón nos chamou? Nos chamou porque era uma ordem de Deus. Porque deveriam ser só os 300 homens, poucos homens para lutar contra uma multitud de madianitas. E eles aqui, os de Efraim, reclamavam, criticavam a Gideón por isso. Não conseguiam compreender por que Gideón não chamou eles para a guerra. E o que podemos ver aqui é que, amados, hoje o tema trata de valorar tus talentos. Valorar tus talentos, aquilo que Deus dá. Quando vamos em Mateus capítulo 25, de versículo 15, habla a respeito de los talentos, que diz assim: a uno deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um conforme a sua capacidade. E logo se foi lejos. Ou seja, Jesus está passando na parábola. Jesus está passando na parábola a seus discípulos, uma parábola onde habla a respeito de los talentos. Há o que guarda o talento, há aqueles que usam, há aquele que multiplica os talentos. Ou seja, que é algo que Deus nos dá, um talento, algo que Deus nos dá para poder fazer, para que o reino de Deus se estabeleça. Então, voltando a Gideón, Gideón está dizendo a respeito de seus talentos a los homens de Efraim. Ou seja, tu estás preocupado comigo, tu estás preocupado que não te chamei, e vosotros que são mais têm uma vinha melhor, não? Ou seja, as frutas, as uvas que saem de vosotros, as uvas que vosotros plantam, são muito melhores que a de nosotros. Deus lhe deu os 2 príncipes, que são Oreb e Zeeb. Deus pôs em suas mãos esses príncipes de los madianitas. Ou seja, Deus não deu um pueblo para que vosotros pudieran ali guerrear, pero Deus 2 homens, 2 cabeças ali para que vosotros pudieran ir vencer. E também as frutas são melhores que de minha família, porque ele está dizendo que a fruta é melhor do que a Abizeer. Abizeer é de la tribo de Manassés.
Ou seja, é isso que está dizendo. Então, quer dizer que se queda mirando, o povo se queda mirando, vê as coisas que Gideon está fazendo. Pero Gideon está dizendo, Deus habla com vosotros, Deus ajuda vosotros, Deus hizo vosotros prosperar através da vinha, Deus lhe abendeciu vosotros com a batalha ali, não? Deus, as duas cabeças del príncipes, não? De Madianitas. Então, não há o que reclamar. Não dizendo assim, não? Gideon se sente pequeno hasta. Quando Gideon está falando aqui, ele se sente pequeno. Não sei por que vosotros estão. E isto podemos aprender muitas coisas. Porque muitas vezes estamos preocupados com o que o outro está fazendo. Estamos preocupados que o outro está sendo bendecido, ou que o outro está tendo uma certa tarefa, não? Ou dentro do ministério, ou dentro de nossa casa, ou dentro de nosso trabalho. Estamos sempre preocupados. A questão é que a própria palavra diz, em Mateus capítulo 25, versículo 15, que Deus dá conforme a sua capacidade. Vê, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um conforme a sua capacidade. Por quê? Porque cada um tem sua capacidade, e dentro da capacidade, Deus dá aquilo para que a pessoa possa ser. Para que a pessoa possa ir servir, para que a pessoa possa adorar. Quizás, se em vez de Deus chamar o Gideon e chamar a um dos Efraíns, capaz que destes homens não conseguiria ter fé suficiente para separar aqueles 300 homens como queria Deus, para ir ganhar a luta. Quizás não ia ter fé, ia com uma multitud, com mais de 1.000, 3.000, 4.000 homens ali para a guerra, e ia perder. Então, não podemos questionar o que Deus dá a nossos irmãos. Não podemos dizer, Senhor, por que isto para aquilo? Por que não para mim? Por que eu não hago parte disto? Por que não? Porque Deus tem talento para cada um. Nós devemos estar preparados para servir a Ele com aquilo que temos, nosso talento, nossa capacidade de fazer. Pero o que Deus nos dá, temos que fazer muito bem. Aquilo que Deus nos dá, temos que fazer com muito amor, muita alegria, muita entrega ao Senhor. Temos que fazer com excelência e com fé. E isto é o que vai diferenciar. Porque Deus te chama para uma coisa e não chama a outra para ser aquilo que tu estás fazendo. Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus confia em ti. Por que tenho que passar por isso? Porque Deus confia. Deus confia, por isso que Ele te dá determinadas coisas, te dá determinados talentos para que pueda cumprir. Que às vezes não é fácil. Pero temos este Deus Todo-Poderoso, esse Espírito Santo que está conosco, porque somos templo do Espírito. E com Ele podemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, devemos aprender com Gideon a caminhar por fé e a ensinar a nossos irmãos que não têm que se preocupar. O que eles têm que fazer é seguir. O que eles têm que fazer é usar os talentos que Deus lhe deu para com sua determinada capacidade para poder fazer com excelência. Às vezes, é muito bueno para uma coisa, muito bueno. Mas se vai ser outra, já não é capaz de fazer, já não vai ser bem. Por isso que Deus nos não dá. Por isso que Deus dá a cada um aquilo que tem capacidade de fazer. Mas aquilo que temos que fazer bem. Aquilo que vamos fazer, temos que fazer com excelência. Gideon estava tranquilo, Gideon não estava mais preocupado, porque já ganhou a guerra. Mas eu aprendo uma coisa aquilo que sempre hablo à igreja. Sempre quando terminamos uma guerra, não sempre quando terminamos uma batalha, uma luta, temos que estar vigilantes, porque sempre vem alguém, sempre vai alguém ser usado, o inimigo vem para dizer que algo não está bem. Recebemos uma vitória, mas vai dizer, não, esta vitória, se for assim, hasta eu. Desta maneira, não creio que foi Deus que operou em ti. Não creio que Deus te mandou a fazer isso.
Eu não creio que, porque se fuera Deus iba me chamar para estar junto, para te ajudar, porque eu tenho mais capacidade, eu conosco melhor, eu sei fazer estas coisas. Pero nós devemos estar preparados como Gideon, quando passamos por esta tranquilidade, quando termina a batalha, estar preparado para poder ir, não? Saber se defender, se preparar, estar vigilante para estas situações que são difíceis, quando vem pessoas ou quando vem o ataque do inimigo contra nossas vidas, para nos desanimar. Imagina-te que Gideon aqui desanima. Se, não, é verdade, eu poderia ter te chamado. Terminou sua bendição. Porque ele não deveria ter chamado, ele deveria seguir ao Senhor como ele hizo. Não, deveria, irmão, é verdade. Deveria, não. Somos tão família. Nossas tribos, bem todo de José, deveríamos ter ido juntos. Não deveria. Porque Deus separou aqueles homens e só os 300 homens tinham que estar ali na batalha. Então, aquela luta que tu passas, aquela batalha que tu estás passando, é uma batalha que tu tens que passar solo com Deus. Tem que mostrar que tem fé suficiente. Não pode escutar a outro e querer pedir uma ajuda se Deus não está mandando pedir ajuda. Se Deus está dizendo, vá tu e os 300. Vá solo tu e tu família. Vá solo tu e os hermanos. Vá solo tu e a família que está contigo, porque não quero mais nada, porque só eles estão capacitados, recebendo este talento para poder te ajudar. Então devemos estar atentos. Aqui estava a bendição de Gideon. Agora, se Gideon depois de uma batalha se entrega e diz, não é verdade, a los homens de Efraim, é verdade, eu tenho que me entregar, eu deveria ter chamado, e vai perder toda a bendição. Toda a bendição. Amados, podemos ver na Bíblia que sempre Deus opera, mas sempre depende de nós outros. Deus está sempre operante, Ele está sempre ali. Podemos passar por el fuego, pero Deus está com nós outros. O Espírito de Deus está ali para nos proteger. Podemos passar por batalhas, por enfermidades, pero Deus está ali com nós outros. Pero agora, o momento que desobedecemos, o momento que falhamos, o momento que Deus nos manda solo e não vamos solo, perdemos a proteção, porque não temos mais a proteção do Senhor. Então devemos tomar cuidados, amados, quando Deus nos chama, quando Deus nos dá um talento. Perguntar, Senhor Deus, que hago com estes talentos? E por onde tenho que caminhar? Quem pode ir comigo, Senhor? Quem pode chamar para estar comigo? Para esta luta, para esta batalha? Senhor Deus, necessito, Senhor, de pessoas que orem comigo, que ajudem, interceda. Deus vai mostrar quem que vai estar. E quando Deus mostra essas pessoas que vão interceder, temos que chamá-las. Amados, Deus está chamando. Mas quando Deus chama, Deus está chamando. Me ajude em oração, estou necessitado. Tenho que fazer determinadas coisas para que o reino de Deus se estabeleça em minha família, em minha casa, em meu trabalho, em meu ministério. Ajuda. Vamos caminhar juntos por um tempo, hasta conseguir esta vitória, esta bendição de Deus. Então devemos estar preparados, devemos estar atentos, devemos estar em condição del serviço. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, habla a respeito da codicia, que é o que estava passando com o povo de Efraim. Diz assim, el décimo lei, não, o décimo mandamento. Les dijo, mira, e guardad de toda avarícia, porque a vida del hombre não consiste em abundância de los bienes que possui. Perdão, esto não é de... Este es de la codicia de la casa de tu prójimo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que possui. ¿Qué quieres decir? Que não devemos estar preocupados com as bendições do outro, devemos estar preocupados com nossas bendições. Que aquilo que Deus tem para cada um, Deus tem bendição para todos. E todo é para estabelecer o reino de Deus. Por isso decimos, heme aqui, Senhor. Por isso decimos, Senhor Deus, heme aqui. Não é para ter mais que o outro. É para ter aquilo que Deus tem para mim, para minha vida, para que eu possa ajudar a los demás. Para concluir, já estamos chegando ao final. Nossa missão com Deus, a missão do creyente é levar o evangelho. A missão do creyente é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Como se estabelece o reino de Deus? Através de la palavra. É predicar o evangelho. É ser testigo vivo da palavra de Deus por donde caminhamos. Vamos estabelecendo o reino de Deus por donde passamos, por donde caminhamos. Então, para isso, temos que estar vigilantes. Vigilantes com nossos talentos, com aquilo que Deus nos dá para o serviço do reino. Estar atento não com o talento do outro, mas atento com nosso talento. O talento que Deus nos dá. Valorar estes talentos. Valorar, dar valor a este talento. Um é mais, outro é pouquinho menos, outros é bem menos aún. Pero cada a cada capacidade. E quando recebemos este talento, quando sabemos o que Deus tem, sabemos de nosso desígnio, sabemos o que devemos fazer para o Senhor, devemos fazer com excelência e devemos valorar os talentos que Deus nos dá. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos já, essa é só uma reflexão para a glória e honra do Senhor. Vamos agora para dízimos e